No oferecimento do Semeador de Boas Novas, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima é um programa que busca desenvolver o seu pensamento, fazer você raciocinar, fazer você não se limitar a conhecimentos pré-estabelecidos. Ele quer provocar você, ele quer fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida. Por isso, nós queremos continuar recebendo seus e-mails, críticas e sugestões sobre aquilo que fazemos aqui, para que nós possamos cada vez mais corresponder também à sua expectativa. Semeador de Boas Novas, você que já está semeando conosco, muito obrigada pela sua participação. Aqueles que ainda não decidiram semear, liga hoje mesmo para 212-6300 ou entra no nosso site e você pode, 24 horas por dia, se tornar um semeador. Assim como o nosso corpo precisa de alimento e exercício físico para manter a saúde, precisamos aprender a lidar com os problemas do dia a dia e com as nossas emoções para manter a saúde de nossa alma. O ser humano é um ser integral. E para que ele tenha qualidade de vida plena, é preciso ter saúde física e também, e talvez principalmente, saúde emocional. É por isso que o Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre saúde emocional. Veja o nosso informativo e participa conosco do debate. A saúde não se resume a uma boa condição física, mas a todos os aspectos de nosso ser, emocional, mental, espiritual. Todos nós temos necessidades emocionais e algumas vezes estamos mais vulneráveis. Como você lida com a irritação, o estresse e a baixa autoestima? Como você os coloca de lado ou os encara esperando o melhor? A dificuldade de lidar sozinho com problemas emocionais é capaz de desencadear o surgimento de emoções destrutivas que podem interferir na saúde física e mental e dificultar seus relacionamentos no trabalho, no convívio social. Ao comprometer sua qualidade de vida, esses sentimentos e comportamentos precisam de tratamento psicológico específico com um profissional experiente. Aí está o nosso informativo, ele já direciona você um pouquinho para aquilo que queremos conversar hoje e tal a importância desse tema que é saúde emocional. Para falar sobre isso, conversar com você hoje, recebemos aqui no estúdio a Eni Peniche, ela que é psicóloga com especialidade em medicina psicossomática. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, Eni, mais uma vez, né? É um prazer imenso estar aqui, eu que agradeço. Perfeito. Também conosco, Alessandro Cassiano, ele que é pastor e conferencista internacional da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Muitíssimo obrigada por responder sempre aos nossos convites, pastor. É um prazer voltar aqui. Espero que hoje a gente tenha um programa também bastante produtivo, que vai abençoar muitas pessoas. Pois é, né? A gente fica sempre falando aí em saúde, saúde física, a importância de cuidar da saúde, de fazer exercícios, de boa alimentação, que isso tudo são fatores decisivos na qualidade de vida. Mas a saúde emocional, ela é talvez mais decisiva, muitas vezes podendo superar até a questão da falta de saúde física. É isso? Com certeza, porque inclusive eu tenho na minha própria família um exemplo disso. Eu tive um irmão mais velho que ele tinha, entre aspas, uma qualidade de vida excelente. Ele tinha uma preocupação quase que excessiva pela alimentação, pelo exercício, por dormir bem, morava em frente ao mar, vivia assim regaladamente muito bem e foi indo, né? Ele não suportou um acidente que teve e tal. Então, e tive um outro também, que irmão também, foi jogador de futebol, que viveu o tempo inteiro com exercício físico, nunca cuidou da saúde emocional e nunca foi viciado em nada, a alimentação era excelente e teve uma degeneração neurológica.
Então, eu comecei a perceber e constatar realmente, dentro da minha própria família, essa questão da saúde psicossomática mesmo, né? Psico, da mente, soma, corpo. Então, essa interação, né? Porque toda doença dentro hoje, pela Organização Mundial de Saúde, diz que toda doença, 90%, ela tem a origem psicossomática. Pela medicina psicossomática, tem todas as doenças, ela começa por uma tensão emocional, né, e que vem como um efeito cascata, né, tendo um efeito no próprio corpo. Então, quando isso acontece, e eu tenho percebido, Celeste, né, que os valores estão se invertendo muito. As pessoas, por conta dessa ditadura da beleza, por conta dessa busca, né, que eu acho até que tem mesmo, a gente tem que se cuidar. Quem tem uma boa autoestima, cuida realmente da aparência. Mas a gente precisa ter esse cuidado maior de dentro para fora, né? Porque a alma, ela é eterna, ela precisa de um cuidado especial. E hoje, a gente sabe perfeitamente que a própria medicina, a nutrologia, hoje, grandes valores mesmo de médicos que têm pesquisado, já têm comprovado que excesso de exercícios oxidam as células. Né? Então, isso tudo vem comprovando a importância de haver um equilíbrio. E, na verdade, muitas vezes, para a gente poder lidar com essa questão do excesso, dessa balança, né? Do desespero de querer malhar, de querer cuidar disso, cuidar daquilo, ficar magro, beleza física, o excesso disso vem pelo emocional, não é? Isso acontece, assim, Deus vê o ser humano como espírito, alma e corpo. A sociedade inverteu o olhar de Deus, né? Hoje a sociedade, ela dá primazia ao corpo. A alma, se houver tempo, e o espírito bastante desprezado. Então, o ser humano, a sociedade de hoje está muito doente emocionalmente e espiritualmente por isso. Porque o negócio é o corpo, é a casca, é o visual, é o estereótipo. E não para olhar. Jesus não veio só para salvar o corpo, né? Só para curar os doentes, enfermos, doenças físicas. Mas Jesus veio para transformar de dentro para fora, como ele falou, o espírito humano, a saúde emocional, a alma, e o corpo seria reflexo disso tudo, né? Porque na verdade era isso, né? Jesus sempre olhava para o ser humano como esse ser integral. Integral. Esse ser integral. Pastor, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor essa diferença, né? Que é o conjunto, mas na verdade essa distinção entre corpo, que fica fácil, alma e espírito. O espírito humano é o nosso contato com as coisas espirituais, com o Espírito Santo, com o entendimento da Bíblia. E a alma, ela é já a sede das nossas emoções, raiva, ódio, paixão. Algumas linhas teológicas juntam as duas coisas como sendo a parte imaterial do homem, espírito e alma sendo uma coisa só. A dicotomia. E outra linha fala tricotomia. Não, há distinção clara entre espírito, alma e corpo. O homem é um ser só, mas ele tem essas divisões interiores. E aí é o que a gente está colocando aqui. Muito pouco hoje se trata, inclusive às vezes em muitas igrejas, em como se lida com a fé cristã, com a religião evangélica, pouco se trata dessas questões da alma e do espírito. Às vezes se define isso apenas em aceitar a Jesus, mas não há um trabalho psicológico, pastoral, aconselhamento, que venha trazer saúde, né, repetindo, de dentro para fora. Perfeito. Eni, você aí como uma psicoterapeuta, né, trabalhando aí com basicamente essas questões, o que são, como a gente pode caracterizar essas doenças emocionais? E vamos tentar aqui fazer o link sempre às doenças da alma. Exatamente. Eu sempre fui uma estudiosa da Bíblia, até como eu disse num outro programa que eu estive aqui uma vez, e eu sempre vi na Bíblia essa questão do coração. Sempre se fala muito de coração, e eu tinha um cuidado em buscar que coração é esse? E o pastor estava falando dessa questão do coração, eu pensava, é espírito, não é? E a minha especialização na medicina psicossomática foi muito voltada para o estresse mesmo, né? Especialização em estresse, tanto que eu trabalho em empresas também, voltado nessa área.
Em 2003, eu tive uma grande oportunidade de fazer uma pesquisa na área da neurociências, onde eu pesquisei sobre o campo eletromagnético do coração, o órgão mesmo. Tá? Então, a resposta que a gente teve em relação a isso foi uma coisa fantástica, que mudou a minha vida completamente, a minha percepção em relação a toda essa área do estresse e qualidade de vida. Uhum. Porque essa pesquisa que foi feita foi exatamente por conta do estresse, porque o índice de mortalidade é muito alto na área dos problemas cardíacos no mundo inteiro, né? Uhum. E a iniciativa dessa pesquisa não foi nem dos laboratórios em si, que acho que nem interessa tanto. Uhum. Então, um laboratório, eu vou ver se dá para explicar rápido, né? Ele pegou, assim, 2 grupos. Num grupo, ele incentivou, né, através de várias técnicas, estimularam emoções saudáveis. Uhum. Aquele grupo ficou ali sendo estimulados a terem emoções saudáveis. Um outro grupo, emoções destrutivas. Uhum. E eles criaram um aparelho através da física quântica, que é uma ciência invisível, né? Uhum. Que hoje tem ajudado muito a construírem vários equipamentos de imagem para medicina e tantas outras. Através desse aparelho, chamado magnetômetro, eles construíram para que fizesse a leitura do eletromagnetismo, porque da eletricidade do corpo já existe o eletroencefalograma que faz do cérebro. Uhum. E para o coração, da eletricidade do coração, o eletrocardiograma. Uhum. Mas não tinha para o eletromagnetismo, né? Que é voltado mesmo para a medição desse campo, dessa carga da alma, do emocional. Então, conseguiram, através da física quântica, fazer essa leitura, que são chamados neutrinos. E o resultado? É uma malha, né, que existe no universo, criado pelo Deus Criador, nosso Deus, e essa malha passa o tempo inteiro. Aqui não é um nada, né? É uma energia, e essa malha passa o tempo inteiro carreando o eletromagnetismo emocional. E o resultado disso foi o seguinte, que quando foram medir, eles descobriram que o campo eletromagnético do coração é mil vezes muito mais poderoso do que o do cérebro. Muito mais. E que até aí dispensavam que o cérebro fosse muito mais poderoso do que o coração. Então, e descobriram também nessa pesquisa que nós temos dentro do órgão do coração um cérebrozinho. Um campo de neurônios, que é a chamada mente do coração. Bacana. E eu fiquei maravilhada porque a Bíblia, Jesus já falava que a boca fala do que está cheio o coração. E fala também, de tudo que se deve. Coração, Provérbios 4, Provérbios 4, 23, disse, de tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. E era em cima disso aí que eu ficava muito intrigada, relacionado à psicologia. Perfeito, perfeito. Fantástico, né? Sustentação bíblica, né? Fantástico. Mais uma vez a ciência constatando o que o Senhor disse, né? Mais uma vez a Bíblia prova. Ainda tem mais uma coisa muito interessante dessa pesquisa, que está lá em Hebreus. Se você puder me dar uma oportunidade, eu sei que está vindo o break aí, mas se você puder me dar uma oportunidade depois, eu gostaria de ressaltar. Então a gente volta logo depois do intervalo, com essa observação, complementando, né, a importância do coração na qualidade de vida e no controle das emoções. Isso, tudo está voltado para as emoções. Maravilha. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás,
para que os pobres do teu povo achem o que comer. E o que esses deixarem servirá de mantimento para os animais do campo. Sustentabilidade está na Bíblia. Preserve a criação. Pessoas sábias ouvem mais do que falam. Joyce Meyer. Amanhã você assiste Voz Jovem. Às 20h30. Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre saúde emocional. Algo que é decisivo para a qualidade de vida, para domínio das nossas emoções e até da nossa saúde física, né? A gente aí falando da sua experiência, mostrando que o coração, ele, na verdade, é o centro da força da vida, do controle da nossa saúde. Já citávamos provérbios sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, e você queria falar, complementando, sobre Hebreus. Fala aí. Sim, e nessa pesquisa que estávamos aqui conversando, diz que o emocional, tanto as emoções destrutivas quanto as saudáveis, primeiro a gente, ao senti-las, a gente emite para todos os nossos órgãos e depois elas, através do eletromagnetismo, elas saltam, né? Elas saem de nós e emitem ao nosso redor. E esse aparelho, ele tem o potencial de medir de 2 a 3 metros de distância de nós, somente. Eu imagino que vai muito mais, mas a ciência, ela só pode tornar-se uma teoria quando se prova, né? Então, ele só prova até de 2 a 3 metros de distância. Então, é uma coisa muito interessante que está escrito lá em Hebreus 12:15, que diz assim: não vos preveis da graça de Deus. Né? Mas, como é que é? Não... Provérbios vai falar 12, da raiz 15. de amargura, né? Não vos priveis da graça de Deus, né? E nem alimenteis raiz de amargura, que muitos sem saber contaminaram a não alimenteis raiz de amargura, que muitos sem saber contaminaram a muitos ao seu redor. Isso é Ou seja, tanto concreto, a boa quanto a ruim influenciam o meio. influenciam o meio. E é quando a gente está, num dia que a gente está bem, quando as coisas estão bem, a gente flui, né? E, em cima disso, vou chamar de energia positiva ou energia negativa, ela passa para as outras pessoas, ela contamina o ambiente. Mas não vem de fora para a gente, vem de dentro. E é muito interessante para a gente fazer um outro link, porque há pessoas que dizem assim: olha, você no ambiente de trabalho, você não pode misturar coisas pessoais, você não pode misturar os teus sentimentos. Quando você vier trabalhar, entrou na empresa, você deixa lá fora todos os seus problemas e entra e você vai trabalhar, porque problema é uma coisa individual. Existe? Isso é possível? Completamente impossível, né? Isso aí que a Aline falou é um contraponto forte para a questão filosófica, né? Porque do iluminismo para cá, a ideia é que sempre o cérebro comanda, a razão é importante. Os europeus pensam assim, a vida deles é assim, que a questão emotiva é para os fracos, primeiro a razão. E aí você acaba tendo um choque, porque você vê os europeus pessoas frias, infelizes, tristes, amarguradas, alto índice de suicídio, exatamente por desprezar a questão da emoção e apenas colocar em primazia a razão. E a gente não consegue viver sem as emoções. Né? Mas é importante também que as emoções, elas precisam ser treinadas. A gente precisa ter uma inteligência emocional. Porque quando vivemos do impulso emocional, eles nos levam para o abismo. O hemisfério direito do nosso cérebro,
ele dimensiona, ele trabalha com a parte imaginária, construtiva, ele está muito ligado ao lado mais emocional. O hemisfério esquerdo do cérebro é mais o racional, o lógico, o matemático. Então, o ideal para uma vida organizada, para uma vida bem gerenciada, o ideal é que a gente gerencie o hemisfério direito com o lado esquerdo, treinando o planejamento. É o culto racional que está lá em Romanos 12, 1 e 2, renovação da mente. Culto racional para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se falarmos biblicamente, psicoteologicamente, é aquele negócio. Obras da carne e fruto do Espírito, né? Onde a gente busca a palavra, renova a mente, onde a gente vai processar o fruto do Espírito, não é isso? E através do fruto vai se limpar, é isso? Vai se educar. Se a pessoa se deixar levar pelo emocional, ela vive o prazer imediato. Se ela construir uma vida com metas, né? É o que a gente trabalha no coaching. Trabalhar com metas, buscar aquilo que é melhor para a vida dela, ela vai buscar o quê? Uma qualidade de vida. É o gerenciamento do estresse. Tem um consultor, eu agora não estou segura se é o Peter Drucker, mas ele é um dos consultores assim, mundiais mais famosos. Ele diz o seguinte, na verdade ele está se referindo a um processo de administração, mas que se aplica a qualquer situação. Ele diz que na vida a gente precisa que gerenciar, né, e gerenciar qualquer coisa na vida é razão e emoção. Com certeza. É cabeça e coração. Isso. Cabeça, razão, para a gente fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. E emoção, coração, para a gente jamais se acostumar com a dureza das decisões que tomamos e perder a sensibilidade de perceber a necessidade de olhar o outro, de ir além, de tomar decisões que sejam necessárias porque aquela outra pessoa precisa daquela ação, daquela atitude. Eu penso que é exatamente como Jesus fazia, né? Exatamente. Ele vinha e ele podia ser fazia o que era muito certo, na hora certa, no momento certo. Eu tenho, inclusive, uma palestra gerenciando razão e emoção voltada para essa experiência e o gerenciamento do estresse, que está se tornando um livro agora, né? Certo, maravilha. Exatamente isso. O estresse pode ser realmente considerado o mal da humanidade? Não. Não. E sim. O estresse não é doença. O estresse não é uma doença. Quem quer viver sem estresse precisa morrer. Tá? Porque não se vive sem estresse. Estresse é a dinâmica do organismo e a gente não vive sem o estresse. Para você viver, construir, criar, você precisa estar sob estresse. A única diferença é que existe o eustresse e o destresse. O eustresse é o estresse produtivo, que você está feliz, você está fazendo, você trabalha às vezes o dia inteiro e você está radiante. Feliz da vida porque você gosta do que faz, você está feliz, você está entusiasmado. E essa palavra entusiasmo é entel, está cheio de Deus, está cheio de vida. O destresse é quando você está fazendo as coisas, murmurando, reclamando, você está se arrastando, você está mal, você é pessimista, você está com um passado horrível, você está arrastando correntes. Esse estresse, ele envenena o corpo e te adoece. Esse sim é o mal do século. Bom, o estresse é uma resposta natural do nosso ser para os estímulos da vida, né? Exatamente. O estresse é algo natural. E Jesus trabalha muito isso quando ele vai falar sobre a questão de ansiedade, né? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber. Então, naquela época, Jesus já estava trabalhando essa questão da saúde emocional. Imagine o povo de Israel escravo do Império Romano, pagando altos tributos. Aquele povo era estressadíssimo, né? Eles não tinham estabilidade econômica, social, insatisfeitos. Então, a resposta que eles tinham emocionalmente aos estímulos daquela época era a pior possível. E Jesus veio trabalhar essa questão ir na raiz do problema, que é a ansiedade, né? Exatamente. Ele vai para um monte
e fala, bem-aventurados, ou seja, Tranquilo. ele vê aquele grupo ali tão infelizes, tão insatisfeitos, que ele precisa falar de felicidade. Aí ele pega aquele grupo, leva e fala, eu vou ensinar para vocês o que é ser feliz. O que é ser feliz, né? E ele vai falar efetivamente então sobre isso. Ele vai falar, vocês vão continuar tendo bem-aventuranças. problemas, porque felicidade não é ausência de problemas, porque quem não quer ter problemas não vai O sonhar. estresse vai continuar, o estímulo Não vai tem. continuar existindo, só que... Só tem problemas, focado. Celeste, quem pode. Só tem problemas com filho, quem tem filho. Só tem problemas com carro, quem tem carro. Só tem problemas com casa, quem tem casa. Só tem problemas quem pode. Quem não tem nada, não E tem vai problemas. ter os problemas, mas também vai poder vivenciar as coisas boas, Exatamente. né? O lado, porque, na verdade, se você não arrisca, a gente não pode deixar de amar por medo de sofrer. Exatamente. Né? Porque a gente vai perder a parte Fantástico boa isso. do amor. A gente vai viver o amor. Pode implicar em sofrimento, mas Problemas. O certamente... difícil é treinar isso. Mas exato. exatamente. Você falou Aí no que início, entra o é você coach, entra a equalizar terapia. isso. Então, pastor, Exatamente. você falou aí até se referindo ao versículo bíblico, e é muito bacana porque a gente cada vez mais vai vendo como a Bíblia nos impulsiona, como a Bíblia tem todas as orientações bacanas, né? Porque Jesus já dizia, não fiqueis preocupados com o que comer, com o que vestir, Estresse. né? O estresse da época. Pensa em outras coisas. Isso eu vou prover. Confiem, eu vou prover. E aí, nos tempos atuais, a gente percebe uma preocupação enorme das pessoas exatamente com isso. Às vezes trabalhando, sem lazer, colocando todo o seu tempo de vida em trabalho, para de repente juntar dinheiro para, quem sabe, na velhice ter algum tempo de curtir um lazer. Diante disso, como fazer? Como lidar com essas questões do trabalho e do lazer, gerenciando as nossas Isso emoções? era um problema que o Dalai Lama falou, né, que as pessoas, a sociedade ocidental trabalha a vida inteira para juntar dinheiro, para quando chegar na velhice gastar o dinheiro todo com remédios e médicos. Principalmente depois do capitalismo, ali em 1875 para cá, né, com a Revolução Industrial e a mudança social mundial, isso piorou, porque na época de Jesus a insatisfação se dava porque eles viviam debaixo de escravidão, de julgos e tal. Mas com o advento do capitalismo veio o tal do consumismo. Então, o que acelera o estresse na sociedade hoje é essa ideia de consumir. Eu tenho que consumir. Eu não tenho que ganhar dinheiro só para viver bem, comer, vestir e morar. Eu tenho que ter o melhor tênis, eu tenho que ter a melhor calça, eu tenho que trocar de carro todo ano, porque o meio social exige isso de mim e eu tenho que ser melhor do que o outro. Então, esse consumismo é que veio destruir a sociedade de hoje. E se você vai para um lugar bem distante, eu fui missionário no interior da Bahia, no sertão, então você encontra certos povoados que não existe isso, o nível de estresse é tão baixo, as pessoas sobrevivem ali da agricultura de subsistência, tem aquela vida tranquila, tem um monte de filhos ali, e é muito diferente das metrópoles, do que a gente vê hoje, pessoas de 30, 40 anos infartando, derrame cerebral. Então, esse consumismo veio acelerar toda a situação aqui. Mas como lidar com essas questões, uma vez que nós hoje temos mesmo uma sociedade capitalista, uma sociedade industrializada, uma sociedade que pressiona por essas questões, muitas vezes, né, no próprio ambiente empresarial, nós estamos aí sujeitos a essas pressões. Como fazer? Como cuidar exatamente de lidar com essas pressões, mas garantir que o nosso emocional consiga responder de uma forma adequada para não sucumbir a elas e efetivamente tirar a gente do prumo do equilíbrio. O grande problema, Celeste, é que as pessoas elas precisam cuidar da ecologia pessoal. Estão muito preocupados com a ecologia ambiental. A gente precisa ter cuidado com a ecologia pessoal, é o equilíbrio pessoal. Pensar dá trabalho, né? Aliás, o que está em extinção não é o mico-leão-dourado, não é o golfinho, são os pensadores. Porque é muito fácil, vem tudo pronto, as pessoas vêm, engolem aquilo, está tudo pronto e vai fazendo todo mundo igual. Se a gente parar numa praça pública, se você parar e olhar assim, daqui a pouco vem alguém e olha, vem o outro, daqui a pouco tem um grupo olhando e ninguém está olhando para nada. Se faz isso de propósito, você vai ver o que vai acontecer. Então, as pessoas estão indo na onda. Então, é preciso parar. O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha missão? Minha visão de vida e os meus valores.
tem que parar e pensar e repensar isso. A simplicidade é a solução para uma qualidade de vida. A simplicidade é tudo. Se você nasce, se você nasce com uma semente para ser maçã e quiser ser pera, você vai ser uma maçã doente e nunca vai ser pera. Então a gente precisa encontrar a nossa essência, a nossa semente e ponto. É a busca da autoestima, do valor que você atribui a si mesmo, faz toda a diferença na nossa vida. Então as pessoas precisam olhar para si mesmo e parar de olhar para o outro. Buscar a sua performance, viver a sua vida dentro daquilo que você é, dentro do seu limite, do seu potencial. Isso é difícil? A princípio, é um exercício, mas é algo que vem de Deus para a nossa vida. Deus nos fez de uma forma muito singular e especial. Nós somos diferentes, nós temos ritmo biológico diferente um do outro, temperamento diferente um do outro, nós temos tantas coisas diferentes uma da outra e a gente precisa aprender a buscar isso. Portanto, aceitação. Autoaceitação. Olha, o primeiro passo para uma boa autoestima, autoconhecimento. Segundo passo, autoaceitação. E terceiro, autogestão. Perfeito. Simplicidade. Viver dentro desse limite, é a partir disso que há o autodesenvolvimento. Desenvolver, envolver, sair de envolvimentos que, ora, te levam para uma involução, te levam para baixo, te levam para a doença. E partir para o desenvolvimento Desenvolvimento junto. Significa liberdade, Crescimento. liberdade, saúde, leveza. E aí a gente tem que dizer e chamar a atenção para que nada do que você falou tenha a ver com conformismo. Muito a pelo aceitação contrário. é muito diferente Isso é zona de conforto. Perfeito. Aceitar tudo é zona de conforto. Buscar a sua verdadeira identidade é zona de esforço. Perfeito. E a gente já precisa dar uma paradinha aí do novo intervalo e quando a gente voltar, a gente entra no mérito dessa questão e entendendo também, aí, explorando o pastor e o psicólogo, como é que o espírito, como é que o conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas pode ajudar e fazer toda a diferença nessa qualidade de vida e na saúde emocional. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Eu quero orar com todos aqueles que neste dia fazem a Boas Novas existir e sustentam com suas orações e com suas contribuições. Muito obrigado, semeador, patrocinador, parceiro da Boas Novas, que com fidelidade e lealdade sustenta esta obra. Querido Deus, eu me junto a esta querida pessoa para te agradecer pelo direito que temos de ver a Rede Boas Novas existir e participarmos dela, com nossas contribuições e com nossa ajuda. Retribui esta pessoa e levanta um exército ainda maior para que a Boas Novas exista, se modernize, amplie o seu alcance e chegue a todas as pessoas que precisam ouvir a tua voz, conhecer o teu amor e serem abençoados por ti. Amém. A aveia é um cereal muito nutritivo, que possui cálcio, ferro, proteínas, além de vitaminas, carboidratos e fibras. Para hidratar o rosto, misture 1/3 de xícara de aveia, 1/4 de xícara de mel, meia xícara de água. Misture a aveia na água, cozinhe e quando estiver morna, junte o mel. Misture até formar uma pasta. Em seguida, aplique no rosto limpo e deixe agir por uns 5 minutos. Ao retirar, aproveite para fazer uma esfoliação leve da pele. Cabeça pra cima. E aí, você já conseguiu tirar algum proveito do programa até aqui?
Já conseguiu, assim, pensar na necessidade de você parar naquilo que você está fazendo no dia a dia e avaliar se você está conseguindo ter um bom controle emocional? Aliás, se você está tendo saúde emocional? Isso aí. Então, falando ainda sobre esse tema, eu queria mesmo considerar esse aspecto de como a parcela espírito, a parcela confiança em Deus, o conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas pode fazer diferença e gerar maior saúde emocional. A Bíblia é um manual, né? Deus, o manual do fabricante. A Bíblia tem os textos que trabalham essas questões. Sobre a questão de uma vida simples, voltando ao texto que Jesus mencionou sobre não andar ansioso, sobre o que é a vez de comer e beber. A Bíblia incentiva, Jesus veio trazer essa questão de você amar o outro, de você se dar pelo outro, porque essa questão, a liberdade que a Ine propôs, ela se dá muito nas relações sociais. É importante você fazer o bem a alguém, é importante. As grandes empresas hoje já trabalham essa questão, né? Da filantropia, de não ficarem ensimesmados, o lucro voltado só para aquilo. Há sempre uma preocupação de ajudar alguém. Faz parte da saúde emocional você ajudar as pessoas, você compartilhar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, do seu dinheiro com outras pessoas. Então a Bíblia ela trabalha todas essas questões, questão de amar a Deus sobre todas as coisas, de você pensar, e aí não é um pensar olhando só para si, mas o pensar olhando para Deus, buscando a Deus em oração, buscando a Deus. Como é poderosa a oração, o fato de alguém se ajoelhar e começar a conversar com Deus, mesmo que seja invisível, mas a pessoa de certa forma está botando para fora. Então a prática da oração já está trazendo saúde. E lendo a Bíblia, entendendo os textos, especialmente a proposta de Jesus, isso vai contribuir muito para a eliminação do estresse, ajuda ao próximo, autoconhecimento, o que é espírito, alma e corpo. As cartas de Paulo vão tratar muito esse assunto. Então, eu acredito que os pastores devem trabalhar mais nos gabinetes com aconselhamento pastoral em cima disso, tendo um básico conhecimento psicológico e pegando os textos bíblicos e aplicando nas necessidades, porque, repito, a Bíblia tem tudo para trazer saúde emocional. A Bíblia nos ensina que o trabalho todo, né? Até tem uma música muito bonita que fala, um louvor que fala sobre isso, né? Onde o Senhor diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, é descansar no Senhor. E eu sempre fico pensando, porque é muito fácil, é até fácil a gente fazer aquelas etapas de entregar os problemas que a gente tem ao Senhor. É fácil a gente confiar nele, mas é difícil para burro a gente, de fato, descansar no Senhor, né? A gente entrega, confia, mas fica aqui numa ansiedade enorme. Os estímulos da dúvida. Uma ansiedade enorme. Mas a Bíblia diz, mas é importante a gente entender uma coisa, que esse descanso, a gente tem um exemplo muito grande do próprio Deus, que depois de tendo feito tudo, descansou. A gente precisa ter a consciência de que já fez tudo o que tinha que ter sido feito, fez tudo o que tinha que fazer e descansar. Isso se repete na questão do sábado também. Na questão do sábado também, que o judeu tinha que parar um dia para descansar. Isso. Qual é a diferença de perfeccionismo para excelência? Porque uma das causas do estresse chama-se perfeccionismo. Né? As pessoas perfeccionistas são rígidas e o rígido quebra e tem uma tendência a adoecer. A excelência é uma diferença do perfeccionismo no seguinte, é fazer tudo o que depende de você, ainda que dali a uma semana você descubra que poderia ter sido melhor, mas naquele momento você deu o seu melhor e ponto, descansa. Isso é excelência, é o que Deus fez. Deus fez tudo o que tinha que fazer, viu que era bom, descansou. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso cuidado. De fazer tudo o que depende de nós e descansar e entregar para Deus. Perfeito. E tem uma passagem, Celeste, muito interessante, que eu gosto muito. Está lá em 1 Pedro 5, acho que 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ainda diz assim, sede sóbrios. Sobriedade é o contrário do estresse. Sede sóbrios e vigiai.
Porque o vosso adversário anda ao derredor tentando tragar a quem possa. Ou seja, se a gente está sóbrio, a gente faz as coisas de uma forma mais excelente, de uma forma mais completa. Consegue perceber as ameaças, né, e oportunidades. Exatamente, não é nem só, até adversários no trabalho, em tudo, em todas as questões. Ou seja, e a gente tem uma vida mais tranquila, porque a gente faz com excelência, quando tem tranquilidade. E a Bíblia ainda nos diz lá em Timóteo, né, que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele deu espírito mas o estresse tem ousadia, um ponto do né? medo, exatamente. É verdade, tem uma máscara do medo, o estresse. Autoconfiança e autoestima ainda são os maiores desafios a serem enfrentados? Sim, com certeza. Com certeza. Ainda mais dentro de uma sociedade tão competitiva como a nossa, né? O tempo todo você é estimulado a ser melhor do que é, foi o que ela falou, de você se conhecer, entender seus limites, saber qual é a sua semente, né? Saber quem você é. Porque a sociedade, ela não trata assim, né? Você é o tempo todo estimulado a ser melhor, se especializar mais, e sempre você tem que chegar no máximo, e às vezes você não vai alcançar aquele máximo, mas você é exigido que alcance. Então, é um contraponto, né? A ideia bíblica e o que ele está falando dentro da psicologia é descansar, ter tranquilidade, sobriedade, observação, né? A filosofia, ela prega isso, né? O pensar. Mas a sociedade, os meios sociais são o oposto disso. É briga, é conflito, é confusão, é competição, você tem que ser melhor, você não pode errar, a sociedade não admite erros. Essa luta da contemplação em um momento que você está à toa em casa e na hora que você entra no seu trabalho e no dia a dia em uma empresa, eu acho que essa é a grande guerra. Mas eu fico pensando, a gente diz, e é fato, a sociedade não admite erro. A sociedade de fato não admite erro, mas a sociedade também não admite inércia. E a sociedade, ela admira realizações, ainda que sejam realizações naquela linha de que você fez acontecer. Talvez não o melhor, mas você fez. Isso é reconhecido, isso é percebido. Sim. Se as pessoas entenderem isso, elas talvez consigam se mobilizar, vencer as suas ansiedades, vencer as suas inquietações e inseguranças e partir para fazer. Dentro de que você me chamou a atenção para que a própria Bíblia, ela já relata isso, de que o ótimo é inimigo do bom. Né? O ótimo é inimigo do bom. A gente tem que fazer conforme as nossas forças. E não querer fazer aquilo que está além das nossas forças. Exatamente. Isso pode nos levar a realizar o bom. Exatamente. E será você faz muito um pouquinho de cada vez. E Eclesiastes fala isso, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer conforme as suas forças. Agora você colocou uma questão de excelência que eu ainda não tinha ouvido, né? Que a excelência é você fazer o que você pode fazer e ponto, e descansa. Quer dizer, não é isso que a sociedade prega, né? Excelência é você dar o sangue e, se for pouco, dar o couro e você... A excelência é você atingir, como um atleta, cada vez empurrar o seu limite. Isso gera estresse. Entenda bem, eu estou falando de uma excelência. Eu acho que o entendimento... Não, só um pouquinho. Eu acho que o entendimento... Não, mas verdade. Eu acho que o entendimento social... Eu acho que o entendimento social, ele acaba distorcido para essa questão de que o excelente é você se arrebentar. Muito distorcido. Não, o meu entendimento, é claro que são entendimentos, né? A minha percepção e o meu entendimento é que o que a sociedade espera de cada um é que ele faça o seu excelente, o seu máximo, da sua melhor. Deixa eu Isso explicar. será excelência. Eu trabalho com coach executivo nessa área da alta performance, ou seja... Uma pessoa na área da autoestima, ela busca performance. Performance quer dizer forma pessoal de ser. Você descobriu a sua semente e você já sabe quem você é e tal. Alta performance é a autossuperação daquilo que você já é. Só que a pessoa vai consciente de quem ela é, dos seus limites, e ela resolve se superar naquilo que ela já é. Isso é alta performance. Ou seja... Uma alta performance é a autossuperação consciente. Aí você vai dar aquilo que você topa dar. Mas é consciente. É prazer. Você tem uma meta, você vai dar tudo. É como um atleta. Eu quero ganhar essa competição. Você vai dar tudo
Dentro do Mas seu organismo, você né, da sua quer possibilidade. aquilo, é autossuperação. E são poucos, não são todos. Sim. Entende? Isso é diferente. Eu trabalho com alguns executivos de algumas empresas que eles falam, olha, eu quero chegar em tal patamar. Eles querem. É diferente. Não são obrigados, Não, empurrados, eles querem. constrangidos, Esse é o estresse. É prazer. É prazer. São aqueles assim que triunfam. Eles chegam com uma energia de segurar o troféu e dar a volta olímpica. É diferente. Eles não são obrigados para comer o arroz e feijão no final do mês. É diferente. São massacrados. Isso é tirania. Sim, né? sim. É isso que você está falando, pastor. E isso tem a ver com as questões que a gente falou aqui de autoconhecimento, de adoecimento, de autoestima, isso. de autoconfiança. Você conhecer o seu valor e entrar na fila e eu quero isso. Né? Eu quero isso, isso é bacana. Isso, está dentro da minha capacidade. Como o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar fome, eu sei isso porque eu vou fazer. Mas essa situação, ela só será prazerosa se nós escolhermos e tivermos domínio das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Isso trouxer prazer. Né? E se trouxer prazer. Exatamente. Né? E o prazer, ele vai ser decorrente da nossa vontade de enfrentar a situação, de enfrentar o desafio, de muitas vezes chegar aos pontos de estresse, de poder competir naquele momento. A pessoa tem prazer naquilo. Exatamente. Ela quer aquilo. Ela quer. E aí ela administra. E as emoções. E muitas vezes ela vai chegar lá no resultado que ela quer mesmo. Vai ser muito mais fácil. E ela não adoece. Exatamente. E esse é o jogo da vida. Exatamente. Esse é o jogo de lidar com as emoções, de trabalhar muito bem as nossas emoções. Isso é autossuperação. Isso é autossuperação. E é isso que vai fazer com que nós esteja mas é diferente, Mas é um exercício. E é crescimento a cada dia, né? Isso é um exercício. A gente aprende a lidar. Isso é o sentir gozo nas provações. Exato. Porque foi uma escolha. Canalizou para aquilo. Escolheu. Aí você topa qualquer problema sem adoecer. É sacerdotal. Sem deprimir. Escolheu. Exatamente. É uma escolha. E isso é saber lidar com as emoções. Isso é enfrentar os problemas do dia a dia. Isso é chegar ao equilíbrio, né? Eu malho o corpo, eu me alimento bem e eu malho as emoções, lido com os problemas. As emoções estão focadas para isso, aquilo e aquilo. Aliás, Celeste, é uma dica que eu gostaria de dar para os nossos telespectadores, é disso, viu? A gente tem como enganar o cérebro. Existem algumas técnicas da programação neurolinguística que a gente tem como enganar o cérebro. A gente conduz o cérebro. A gente, quando escolhe uma coisa com o coração, o cérebro é obrigado a obedecer, tá? Então, quando você precisa muito fazer uma coisa, você precisa falar com o teu inconsciente, preparar o teu inconsciente e não começar a dizer, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigada a fazer isso. Não, eu escolho fazer isso. Tomar uma posição de ombros retos, isso aqui a 90 graus... Ainda que você não esteja feliz da vida, o próprio cérebro vai liberar neurotransmissores, vai te fazer sentir bem-estar. O inconsciente acredita que você está escolhendo e vai te trazer um estresse saudável. É isso que faz com que muitas vezes a gente veja... Isso é uma estratégia de neurofisiologia. É o que a gente vê muitas vezes, grandes atletas, militares, né? Que estão ali, militares, exatamente. Pessoas normais, pessoas comuns, que às vezes estão à frente de uma adversidade, numa situação, às vezes, física comprometida, às vezes numa situação de saúde comprometida, mas ele vence. Porque ele postura, se condiciona para o combate, né? Toda pessoa, exatamente. Ele vai fé para isso é importantíssimo. Toda pessoa que está meio depressiva, ela fica assim. A postura. Faz assim. Postura física. Você já começa a melhorar da depressão. É impressionante. É interessante. Meu pai era militar. Eu fui criado por um militar. Meu pai era guerra na selva, comandos anfíbios, paraquedista. E a gente foi criado assim o tempo todo. Alessandro, cabeça erguida, ombro erguido, levanta a cabeça. Não estou com problema. Você já pai, viu a gente criança, levanta a cabeça. O guerreiro não tem como usar uma armadura. Se for assim, ele vai ter que fazer isso. Ó. Mas eu acho que é legal, não no mérito, né? Mas que a gente entenda por que a gente tem que escolher precisa fazer isso.
ter essa postura. Conhecimento Por que é tudo, que eu preciso? né, Celeste? Eu quero levantar a cabeça. Exatamente. Eu quero ficar de cabeça para Isso, cima. é escolha. E aí, quando eu fico de cabeça para cima, conhecimento quando eu liberta. escolho ficar assim, Conhecimento eu me liberto liberta, e é eu vou verdade. em frente. É isso aí. Conhecimento é liberta, tracinho, dor. Perfeitamente. Liberta, tracinho, dor. Precisamos fazer o nosso último intervalo. Vamos a ele. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Unir forças. Organizar, mobilizar. Dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. 100 dias que impactarão o Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização todas as igrejas de todo o Brasil. Saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais. Em um Brasil em trevas, junte-se a nós e seja luz. Amanhã você assiste o jornal Boas Novas Brasil. Às 15 horas. Cabeça pra cima. Pois é, gente, um programa hoje super bacana e absolutamente redundante, porque nós falamos de saúde emocional. E a gente vê aí que a saúde emocional é garantir que você se mantenha de cabeça para cima. Né? É verdade. Aqui o nosso comercial próprio e específico. Queridos, nós temos falado aí da saúde emocional, da importância das pessoas ficarem bem, mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa ganhar essa força interna, né? Ganhar autoestima e deslanchar o autoconhecimento, é preciso ajuda. Onde buscar ajuda? Como fazer para que a gente possa efetivamente ter saúde emocional? É verdade, Celeste. Seria muito bom que as igrejas começassem a se preparar mais, né? Porque, infelizmente, a sociedade, o governo, deveria ter esse trabalho de psicologia como saúde preventiva, que eu garanto que ia economizar muito dinheiro na medicina remediativa, né? Porque psicologia é prevenção de saúde, mas infelizmente a realidade não é essa, e seria muito bom que o aconselhamento das igrejas, até mesmo de uma forma para estar encaminhando para o médico, casos de depressão, é um caso de medicina mesmo, é um caso de atendimento, tem que buscar ajuda, se precisar tomar um remedinho, tome, né? Remédio só faz mal para quem, orientação, para quem né? não precisa dele, né? Orientação, buscar a saúde mesmo, sabe, cuidar, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, a saúde tem que estar em primeiro lugar, a saúde física, emocional, espiritual, buscar o pastor, buscar o líder. Isso. Eu acho assim, a oração e a leitura da Bíblia em caso devocional ajuda já bastante, mas até eu acho que os companheiros, os pastores, os companheiros deveriam também se especializar mais tecnicamente, ter noções de psicologia, psicanálise, para com a Bíblia poder concatenar e ajudar, né? Eu acho que o gabinete pastoral
ainda é um lugar interessante para cura. E eu acho que em níveis mais altos, aí ajuda médica sim, ou junto, paralelo, né? Porque muitos crentes não vão, eu não vou ao psicólogo, não, mas, eu não sou maluco. Isso que eu ia abordar, entendeu? Muita gente, e muito crente pensa isso. Imagina, psicólogo, isso é coisa do diabo, não precisa de psicólogo. Ou as pessoas imaginam que se forem procurar um psicólogo, elas já estão malucas, vão ser taxadas de malucas. Mas os pastores é que têm que fazer esse meio de campo, a família, orientação, independente até de orientação religiosa, mas psicólogos podem ajudar. Porque o que o psicólogo vai fazer é promover o encontro dessa pessoa consigo mesma, né? Buscar fazer com que o psicólogo ele vai liberar o conhecimento, autoconhecimento, autoaceitação. E ninguém precisa ter medo de psicólogo. É sempre um excelente caminho de ajuda, né? E a psicoterapia, ela é algo que pode ajudar muito. Com certeza. Né? Terapias que vão ajudar a pessoa a se encontrar. É o instrumento mais apropriado nessa área, né? Queridos, fizemos um excelente programa, na minha opinião. Capaz de ajudar muita gente e ter até a percepção do quanto a Bíblia, do quanto o ensino bíblico pode efetivamente ajudar. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Sua despedida. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui outra vez. Quero aproveitar, né, o veículo que é Boas Novas. Eu sou um pregador do Evangelho, me coloco à disposição aí de todo o Brasil para estar pregando a palavra aí nas igrejas. E agradeço mais uma vez estar aqui. Pregador e conferencista, né, pastor? Isso aí. Eni. Eu agradeço a participação, espero que os nossos telespectadores tenham entendido a mensagem, tenham sido abençoados por nós. Eu também estou aberta, dou palestras em vários lugares, conferências, eu tenho o meu consultório que está lá, né? Não é o tempo inteiro, trabalho com coaching em empresas, coach de liderança. Está o meu site, né? psicologanpeniche.com, e estou à disposição para o que precisar. E parabéns, Celeste, pelo teu programa. Obrigada, querida. Obrigada a você também que ficou conosco até agora. Que o Senhor abençoe a sua vida. Entenda sempre que descansar no Senhor, entregando a Ele os problemas e agindo na medida do que a gente precisa agir, são sempre soluções muito boas e preciosas na nossa vida. Encerramos o nosso programa com boa música e hoje você vai ficar com o louvor da Janaína Brandão. Paz. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que era meu. Tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha
Cabeça para Cima.